Vídeo 2. Já lá no artigo 3º da Constituição, acompanha aí a leitura. Vão trazer os objetivos da República Federativa do Brasil. O que o Estado brasileiro deve perseguir, qual a sua meta, qual o seu objetivo. Então ele traz: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 4º, a gente tem os princípios que regem a República Federativa do Brasil. Toda a atuação da República Federativa do Brasil, lembra que o todo vai atuar tanto internamente quanto externamente. Então, a gente vai ter a atuação do todo da República Federativa do Brasil perante o Estado brasileiro internamente e perante também outros países externamente, perante outros estados soberanos. Então, a atuação da República Federativa do Brasil deve ser pautada nos seguintes princípios. Diz lá: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Beleza? O primeiro componente da Federação Brasileira que a gente vai estudar é a União. Lembrando, União mais Estados-membros, mais Distrito Federal, mais municípios vão compor o todo chamado República Federativa do Brasil. Se a gente pegar lá no conceito de José Afonso da Silva, ele vai falar: a união que eu estou falando aqui é o ente da federação, união com U maiúsculo, é a reunião das comunidades regionais que vêm a ser os Estados-membros. Então, é a reunião dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que estão dentro dos estados, e eles vão compor a chamada União Federal, ou somente União, como a gente costuma dizer. Não confundir. Uma coisa é a União, unidade federativa, componente da Federação Brasileira. Outra coisa é a República Federativa do Brasil, formada por esta União e formada pelos estados, DF e municípios. A República Federativa do Brasil é que vai deter a soberania, diferentemente dos membros que a compõem, que vão estar dotados de autonomia. Então, não fazer essa confusão. A União é a componente da federação e ela vai possuir dupla personalidade. Ela assume um papel tanto internamente, dentro do nosso território, quanto internacionalmente no cenário mundial. Internamente é pessoa jurídica de direito público e interno. Então, internamente, ela tem duas personalidades. Primeira delas, internamente, é pessoa jurídica de direito público interno. Lá dentro de direito civil, vocês já devem ter visto a essa altura pessoa jurídica, já devem ter visto aí a diferença entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Então, internamente, a União é pessoa jurídica de direito público interno. Internamente, compõe a federação e vai possuir autonomia para auto-organizar-se, autogovernar-se, auto-administrar-se. Internacionalmente, como o todo, como a República Federativa do Brasil, precisa de uma representação para ter atuação no cenário internacional, é a União que vai representar o todo lá fora, na pessoa do presidente da República. Por isso que a aula passada nós falamos que o presidente da República no Brasil é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo,
vai atuar tanto externa quanto internamente. Só cuidado para não confundir que quando atua no cenário internacional, ela está representando a República Federativa do Brasil. Não detém autonomia, ela faz uma mera representação. E aí no próximo vídeo a gente vai falar o que compõe a União Federal.